Parashá Vayeler quer dizer, e ele vai. A Parashá que nós estudamos anteriormente quer dizer, ele de pé, colocai-vos de pé, né? E agora ele vai. Só pode ir quem se coloca de pé, quem se alista no exército do Adonai, amém? Ninguém pode tomar posse da bênção sentados, desesperados, chorando. A gente só toma posse da bênção com o cutelo na mão para sacrificar o nosso próprio filho se precisar. Porque se Abraão não tivesse a Kavaná, a intenção real de matar o seu filho, o Mashiach não viria ao mundo. Porque a revelação do Mashiach só veio mediante o ato de Abraão. Por isso que ele é o pai da fé. Amém? Através da sua atitude, abriu-se uma brecha para que o Mashiach viesse. É claro que o Eterno tem os seus meios e sabe com quem ele trabalha. Amém? Porque se fosse com qualquer um rebelde, não faria o que Abraão Avinu fez. Por isso ele é o pai da fé. Amém? Então, nós só temos vitória, a bênção. Se nós marcharmos 7 vezes perante Jericó, tocarmos o shofar e bradarmos, e fizermos um voto de 7 dias sem conversar, porque foi isso que Yehoshua falou para o povo: 7 dias vocês não falem palavra alguma, e aquele voto, mas na hora própria, quando ouvirem o som do shofar, vocês vão bater o pé no chão e vão bradar. E 7 dias querendo falar, eu acredito que foi um grito desesperador. Aí houve uma ressonância que o Eterno multiplicou e aquelas ruínas, né? Aqueles muros foram a ruínas. Então a gente só tem vitória com atitudes. Amém? Se nós hoje nos colocarmos de pé, como na Parashá passada, aí ele fala Vayeler, e ele vai. Amém? Adriana, quer falar alguma coisa? Não, eu só não entendi a parte que você falou que nem todo mundo era digno, né? Para estar ouvindo essa... Pois é, porque muitas vezes o Eterno nos ensina, digno é estar preparado para ouvir. Porque a palavra diz, para não darmos pérola aos porcos, e não darmos coisas santas aos cães. Como não cabe a nós fazermos a seleção, a gente coloca nas mãos daquele que não erra. Daquele que não erra. Pai, prepara pessoas que precisam dessa mensagem. Porque muitas vezes, irmã, a gente está com uma mensagem aqui tão maravilhosa e a pessoa está cochilando, a pessoa está dormindo, a pessoa está apagada espiritual, a pessoa está com a cabeça lá no problema, a pessoa está com a cabeça lá na rua, menos na Parashá, menos na palavra do Eterno. Então eu orei, porque a palavra é muito linda. Esta palavra é para quem vai tomar atitude depois de ouvi-la. Amém? Não é uma palavra só para você ouvir e ir embora e se perguntar na outra semana qual foi a palavra, eu não lembro. É uma palavra para você lembrar, porque vai marcar a tua vida, porque o Eterno tem determinado o seu tempo de agir. E nós estamos no Shabat Shuvah, Shabat do retorno. É só para quem quer retornar as coisas do Eterno. Amém? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Capítulo 31, verso 3. Nós vamos ler o capítulo 31, verso 3, e diz assim a palavra do Eterno: E o Yahu, teu Elohim, passará diante de ti, e ele destruirá essas nações diante de ti, para que possuas. E Yehoshua passará diante de ti, como Hashem tem falado. Amém? É uma parashá que fala sobre passagem, sobre mudança de vida, sobre renovo, sobre tomar posse, sobre ser vencedor. A palavra diz que o Hashem passará diante de ti. É Ele que passará na tua frente sobre as tuas adversidades. E Ele passará por ti, mas não é só Ele. O Hashem está falando aqui para Moshe Avinu, Moisés. E diz assim: e Yehoshua também passará diante de ti. E nós sabemos que profeticamente o nome Yehoshua foi dado em memória, em sentido, em figura
do próprio Mashiach, que não passaria apenas no Yarden, mas passaria toda a provação do mundo por nós, Yeshua HaMashiach. Porque Yehoshua quer dizer Hashem salva, salvará. Yeshua no presente, Hashem salva. Se você falar hoje em Israel Yeshua, todo um judeu e Yehudim entenderá como salvação. Então, se você fala Yeshua, você está falando salvação. Aqui, Hashem está falando duas coisas para Moshe. Porque eu passarei diante de ti, e Yehoshua passará diante de ti. Hoje, Hashem está falando para nós. Porque eu, irmã Miriam, passarei. Eu, Yud-He-Vav-He, é que passarei diante de ti. E Yehoshua passará também diante de ti. Ou seja, Yeshua HaMashiach irá na tua frente. Então são só dois que passam adiante de nós: Hashem e Yeshua. Por quê? Quando Hashem falou que ele passaria, ele falou que Yehoshua também passaria. E Yehoshua quer dizer salvação do eterno. Quando o Hashem passa adiante de nós, a salvação passa junto. E não foi à toa, por acaso, que Moshe, inspirado pela Ruach, pelo Espírito de Hashem, trocou o nome de Hoshea para Yehoshua. Amém? Então nós temos aí, se nós pegarmos o nome Hoshea, que é traduzido como Josué, pegarmos o nome Hoshea, traduzido como Oséias, e pegarmos o seu nome Yehoshua, e pegarmos Yeshua, nós temos o tetragrama nesses três nomes. Olha o processo de salvação, porque o Hashem, ele Hoshia, ele Yoshia, ele vem da raiz de Hoshea, ele salvou, mas ele também salvará. Por isso que o nome de Yehoshua, Hoshea, passou a ser Yehoshua, porque ele salvou, mas ele salvará. Quando Yeshua veio, a salvação está presente. Yeshua, o Eterno, salva. Então ele salvou, salvará, e ele continua salvando, porque ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Baruch Hashem. Hashem quer ir na tua frente, mas ele quer ir com a salvação. Eu não sei o que você está passando, qual é o teu problema, mas se você pôr Hashem na tua dianteira, você será mais do que vencedor. Amém? Porque Hashem, quando eu disse que nem todos estão preparados para ouvir essa mensagem, porque esta mensagem é para quem tem fé, quem tem emuná, quem acredita, quem toma para si e fala: essa palavra é para mim, e eu vou acreditar mais no que o Hashem fala comigo. Esta palavra é para você mudar a sua sorte, meu irmão. Os espirituais entendem que esta palavra, ela foi uma palavra dada próximo da entrada para Canaã. E esta mesma palavra vai ser dada próximo da gente ter a nossa salvação, a nossa vida eterna. Porque Hashem enviará a sua destra e nos liberará de todo mal. Baruch Hashem. No versículo, ainda, a partir do verso 3, diz assim: porque o Eterno passará diante de ti, ele destruirá estas nações, ele destruirá estas nações diante de ti. A expressão usada para destruir é chamad, que quer dizer assolar, aniquilar, fazer desaparecer. Quando o Eterno disse que ele destruiria, ele falou chamado: eu vou fazer desaparecer. E me diz onde estão os jebuseus, onde estão os amorreus, cadê os hititas, cadê, onde está aquele povo, aquelas 7 nações, onde estão os teus filhos? Irmã Miriam, cadê? Me mostra.
o resto da sua cultura. Onde estão os teus descendentes? Quando o Eterno diz que Ele iria destruir essas nações, Ele usou uma expressão chamada: eu vou fazer desaparecer. E eles desapareceram. Dos jebuseus, amorreus, aveus, só existem os hebreus, porque o resto se extinguiram-se. O Eterno usou uma palavra que na mente de Moshe e Yehoshua não tinha dúvida que o Eterno iria aniquilar. A palavra destruir quer dizer cessar, fazer desaparecer, chamar. E o Eterno cumpriu. Mas o Eterno só cumpriu porque teve um general, Yehoshua, que acreditou na palavra do Eterno e caminhou. Aos olhos do mundo, ele caminhou para a morte. Ele caminhou para entrar numa terra de gigante. Ele caminhou para entrar numa terra fortificada com altos muros. Uma terra preparada, um povo preparado, um povo de guerra. Mas ele não foi confiante em cavalo, em bois. Ele não foi confiante em carroça, em carros de guerra. Ele foi confiante na palavra do Eterno que iria diante dele, dissipando seus inimigos. Hashem, Ele quer ir adiante de ti. Hashem quer dissipar os teus inimigos. E Ele prometeu uma coisa: chamar. Ele prometeu destruir, fazer desaparecer os teus opositores. Mas você tem que colocar-se na posição de Yehoshua, não temer. Por isso Yehoshua e Caleb vem de uma palavra meio confusa, que ao mesmo tempo que é cão, é coração, está na raiz coração. Lev em hebraico é coração. Aí você vê, só entrou Yehoshua, filho de Nun, e Caleb. Só entrou um homem que no teu próprio nome quer dizer o Eterno salva. O outro que quer dizer coração. E ao mesmo tempo cão, porque cão também é o melhor amigo do homem. Só entrou um homem que tinha um coração convertido, e o outro que no seu próprio nome já dizia que o Eterno salva. Só entraram esses dois. O resto foi a nova geração. Foi os filhos que viram seus pais morrendo pela sua rebeldia. Um povo que tomou Canaã não foi um povo rebelde. Aquela geração foi uma geração eleita, especial, porque os seus pais foram rebeldes e foram aniquilados. E o Eterno prometeu nesta parashot que o povo iria se rebelar mais adiante, ou seja, os pais e os filhos, mas aquela geração foi uma geração garimpada. Por que o Eterno fez perecer todos aqueles? Porque o Eterno não pode começar uma nação com ira no coração. O Eterno não pode começar o teu povo com vontade de vingar, de fazer justiça. Então o Eterno matou os pais e prometeu que iria matar os filhos. Mas aquela nação foi provada no fogo, e ela tipifica a geração que passará pela grande tribulação que se estenderá na terra. Uma geração peneirada, aprovada, embranquecida pela aprovação. Uma geração que cantará um cântico novo, o cântico do Cordeiro e o cântico de Moshe. Amém? Porque quando essa geração, esses remanescentes, Adam, eles passarem pelo mar da provação e eles chegarem do outro lado, eles vão se lembrar dos seus antepassados que passaram pelo mar de Jum, o mar da provação. E eles vão cantar em memória o cântico de Moshe, tema da próxima paraxá, e vai também cantar o cântico do Cordeiro. Aleluia! Louvado é o teu nome, Senhor. Pode falar, Adam. Não, é só cantando o que você falou no nome de Caleb. E Caleb, se você, em uma outra tradução também traz sentido de calor. Amém. Calor também traz na conotação Caleb, calor. Amém. Então temos aí calor, amizade, coração. Se você for nas Escrituras, a palavra diz que o Eterno tiraria as tuas leis
de livros e imprimiria onde? Se você for na Taná judaica, na primeira aliança judaica, e ir lá e buscar a primeira letra de Bereshit, de Gênesis, da letra Beit. Se você for na última letra da Taná, da primeira aliança, você vai ter o que? Lamed. Se você ler de trás para frente, vai ter leve, coração. Então, desde a primeira letra das Escrituras até a última, o Eterno está querendo imprimir tudo isso no seu coração. Amém? Isso é revelação. Isso é revelação. Quando Irmial falou, parece que ele já sabia disso. Parece que ele já sabia. Então você vai na primeira Beit, na última Lamed. Está lá, leve, coração. O Eterno quer que nós imprimamos, e ele fala isso em toda a Torá. Colocareis essa palavra no teu coração, atarás no teu coração, na tua mente, na tua mão. Porque se você ouve, você crê, você pelo coração simboliza a fé, e você age. Por isso tem que estar selado primeiro aqui, depois você vai agir por aquilo que você crê. Amém? Baruch Hashem. Então, meus irmãos, o Eterno prometeu que iria aniquilar estas nações, e todas elas pereceram. Hoje nós sabemos que Israel está no meio de 22 nações querendo extirpar. Os filhos de Israel varrer do mapa, lançar diante do mar os filhos de Israel. E nós sabemos que uma grande guerra está preparada, mas o Eterno novamente vai repetir estas palavras: o teu Elohim passará diante de ti, ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas, e Yehoshua passará diante de ti, como Hashem tem falado. Amém? É a palavra do Hashem. Bom, nós temos no versículo 6 os 4 ditos do Eterno, 4 conselhos do Eterno para nós vencermos, amém? Os nossos inimigos, para nós, como nós devemos nos portar diante da adversidade. Diz assim o verso 6: esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Eterno teu Elohim é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Então 4 coisas ele quer de você diante da provação. Na hora que vier a adversidade, ele não quer homens frouxos, ele não quer crentes covardes, porque ele não nos dá um espírito arua de covardia, mas de coragem. Ele quer de nós esta conduta, esses quatro itens, esses 4 ditos, que nós nos esforcemos, nos animamos, não tememos e não nos espantemos. Nós devemos o quê? Esforçar, amém? Esforçar, animar, não temer e não espantar. Se nós procedemos assim, o Hashem vai diante de nós, amém? A expressão esforçai-vos, usada no hebraico, é hazak. Hazak, venit hazek. Força, e que sejamos fortalecidos, amém? Então Hashem está falando assim: Shaul, quando vier a dificuldade, esforçai-vos. Hazak, força. Hassatan está falando assim: tenha medo. Se amedronta, o Hashem está falando: tenha força. Amém? Porque Ele é o forte. Ele é o forte. A palavra diz que Jacó susteve-se, Yosef susteve-se no forte de Israel. Amém? Por isso ele não foi desamparado. Quando ele estava dentro daquela fossa, acredito ali todo arranhado, porque ninguém cai dentro de uma fossa sem se machucar, sem se arranhar. E nós sabemos que eram lugares úmidos, por isso toda sorte de insetos, toda sorte de répteis iam para esses lugares.
Quando Yosef estava lá dentro, ainda um menino, ele estava no meio de escorpiões do deserto, ele estava no meio de aranhas, ele estava no meio de répteis, em busca de umidade no deserto, mas ele susteve-se no forte de Israel. Ele lembrou-se das promessas que o pai dele contava, da aliança com o teu avô, Isaac, e do seu bisavô Abraão. E ele estava ali, sustentado no forte. Então a primeira atitude que você tem que ter é Hazak, esforçai-vos. A segunda, animai-vos. Amém? Foi usada a expressão amotse. Amotse vem da raiz do nome de Amós, também quer dizer de força. Animai-vos, ou seja, irmã Miriam, recobra-te a tua força. Amém? Amotse. A terceira, não temais, Iarê. Depois eu vou mostrar a conotação de cada palavra. E quarta, atitude que o crente, o verdadeiro servo tem que ter, Aratse, não vos espanteis. Não importa o tamanho dos nefilins, o povo de Israel vai entrar em Canaã e vai destruí-los. Não importa o tamanho dos muros, o tamanho dos filhos dos gigantes, o povo de Israel sairá vencedor. Não importa o tamanho dessas 22 nações que estão cercando os filhos de Israel. Não importa o tamanho do poderio árabe, da força árabe. Porque se o povo de Israel esforçar, se animar, não temer e não espantar, o Eterno estará com eles. É por isso que desde quando eles foram plantados lá, eles nunca mais foram tirados. Porque o exército de Israel é o povo. Amém? Todos fazem parte desse grande exército. Por isso que foram 6 nações gigantescas saíram de lá corridos. Porque o povo de Israel estava unido, tendo esta conduta. Porque o Eterno também falou, e ele jurou pela sua santidade, que eles seriam plantados em tua terra e nunca mais seriam tirados de lá. Não importa se são 22, se são 44, Israel não será tirado de lá, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Hazak, tenha um Hazak. Hazak quer dizer ser forte, corajoso, no causativo, curar, ajudar, consertar, fortificar, ser obstinado, atar, restringir, conquistar, restaurar. Amém? Quando o Eterno falou Hazak, ele falou todas essas coisas. Restringir, ou seja, até aqui vocês vêm, daqui para cá vocês não entram não. Restaurar as veredas antigas, restaurar as herdades assoladas, atar, ou seja, vamos unir a nossa fé, a nossa força, porque todos juntos não serão quebrados. Hazak, Benit, Hazak. Por isso que todo fim de uma paraxá, todas as vezes que nós encerramos um livro da lei, nós falamos Hazak, Benit, Hazak. Força que sejamos fortalecidos, porque nós vamos entrar em mais um livro da Torá, mais um ciclo de aprendizado, e até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Quando o Eterno falou, animai-vos, todo aquele que causa desânimo ao seu irmão, pleiteia contra o Hashem. Todos aqueles que levam palavras que tiram pessoas da fé, que desanimam, são ajudadores de Rassatã, porque o Hashem fala, animai-os. Olha, Kefa, Pedro, quando você se converter, anima os teus irmãos. Anima, amotse, anima os teus irmãos, porque este é o ministério de Yeshua HaMashiach, nos animarmos uns aos outros, amém? Então quando ele diz para nós nos animarmos, ele diz amate-se, estar de pé, se levantar, mentalmente ser intrépido, corajoso.
Irmão, Hashem não quer que você se levante só no corpo, mas primeiro você tem que se levantar na mente. A tua mente tem que estar de pé, apta a trabalhar, a militar. Se Satã tocar na tua mente, ele toca no teu corpo. O primeiro desânimo ele não vem no corpo, porque o cansaço do corpo é recobrado, mas a depressão, o cansaço da mente é muito difícil. Então Satã ele quer atingir a tua mentalidade, por isso que ele está, sei lá, na mente e na mão. Porque se ele tomar a mente, ele toma a tua obra e você começa a ser enfraquecido. Proteja, aprenda a criar um forte na tua mente. Se a tua mente estiver selada, sadia, todo o teu corpo estará saudável, em nome de Yeshua HaMashiach. Então, quando ele diz para nós não temermos, o terceiro segredo da bênção. Se você quer a bênção, você tem que aprender a passar por essas regras. O terceiro é não temer. Porque Satã, ele não traz uma formiguinha para lutar contra você. Ele traz um elefante. Ele sabe que você olha com seus olhos físicos e teme o tamanho do problema. Tem uma frase que diz assim: não diz a Elohim o tamanho do teu problema, diz ao teu problema o tamanho do teu Elohim. Se você mudar o foco, você vai ver que Elohim abrange tudo. Quando você está dentro do buraco, quando Yosef estava dentro do buraco, Yosef enxergava um grande buraco. Mas quando se sai, ou quando se olha de cima, você vê apenas um buraquinho pequenininho. É aquilo ali que me temia, aquilo ali era o meu gigante. Então você tem que vencer gigantes. O Eterno não te chamou para vencer formiguinhas. O Eterno te chamou para você aprender com elas. Vai ter uma formiguinha ou preguiçoso? Porque a gente não chama preguiçoso para a sua obra, não é verdade? A gente traz homens que querem militar. E aqui ele diz, para não temer, Yaré, olha que a palavra é forte, Yaré, não temer, Lo Yaré, não reverenciar. Hashem está falando, não reverencie o teu inimigo, não reverencie as 7 nações que eu vou destruir, não tenha reverência por elas. Então, Yaré está não reverenciar, não se amedrontar, não ter temor, não respeitar, não sentir medo. Isso é Yaré. Hashem está falando para você nesta manhã. Não tenha medo, não reverencie o teu problema. Você tem que olhar para o teu problema com um olhar de obstinação. Eu te vencerei em nome de Yeshua, porque Yahweh Tsebaot irá diante de mim. Amém? Ele vai na minha frente. Antes de eu chegar aos Melachim, os anjos já chegaram. É Ele que vai abrindo caminho para mim. Amém? E é assim que é o pensamento vitorioso. Mas ainda para você ser vencedor, tem uma quarta posição que você tem que tomar diante do inimigo. A quarta é não vos espanteis. Esta palavra não vos espanteis é aratz, que quer dizer não pasmar, não assombrar. Porque Hashem deu esses 4 mandamentos, esses 4 conselhos para o povo. Porque o que esperava esse povo não era pouca coisa. Como eu disse antes, era um povo forte, preparado para a guerra, um povo onde a sua estatura era de gigantes, um povo fortificado, um povo protegido pelos seus muros, as suas fortificações. E Hashem sabia que este povo, há 40 anos atrás, temeu, se espantou, teve reverência, e agora o Eterno está falando novamente, não tenha reverência sobre eles, não o tema, anima-os, fortalecei-os, e entre e conquiste. Sobre o que você tem que se animar, se fortalecer? O que está te assolando?
O que está te assolando? Muitas vezes nós miramos na carne e no sangue, mas o nosso maior inimigo não são as pessoas. As pessoas são capas na mão do toureiro, e a gente fica dando chifrada, cabeçada no alvo errado. E o toureiro o que faz? Chama a atenção, ele distrai o touro, porque ele não quer que o touro venha em sua direção, ele quer que o touro venha do seu lado. E ele cansa aquele touro até aquele touro não aguentar mais, se esfalecer. Depois ele vai lá e mata o touro. Satã, ele pega uma pessoa, faça uma voada. Vou dar um exemplo. Ele pega uma pessoa, e a pessoa é a capa, e ele diz assim: vai lá, implica com ele, vai lá, desafronta ele. E a pessoa vai, é a capa. Aí o Shaul não presta atenção, ele está desligado espiritualmente, ele começa a ir na capa, mas é o toureiro. Se o touro, quando o boi percebe que o mal é o toureiro, ele vai no toureiro, aí acabou o problema, uma cabeçada só. Amém. A gente tem que mirar no alvo, certeiro. Obrigado, Ana. Mas enquanto as pessoas estão indo na capa, lutando contra a carne e contra o sangue, elas estão perdendo, estão lutando umas contra as outras. Mas quando o homem espiritual entende, não é ele, é Satã, e eu vou orar por ele, porque não é ele, é Satã. Aí você dá o tiro no alvo certo, é uma só. Por isso que a palavra pecado, ratá, errar o alvo. Quando a gente transgride a Torá, nós erramos o alvo. Qual é o alvo? O caminho, que nós não devemos apartar nem para a direita nem para a esquerda, mas quando nós pecamos, nós apartamos para a esquerda, para a direita ou para a esquerda. Aí pecado quer dizer ratá, errar o alvo, errar o caminho. Então, nós estamos próximos de Yom Kippur. Nós vamos lutar, nos fortalecer, não contra as pessoas, mas nós temos que declarar guerra. Sabe com quem? Não é nem com Satã, não. Achou, né, Shua? Satã já está derrotado. Ele já está derrotado. Nós temos que declarar guerra contra o nosso eu. A nossa guerra não é no macrosomo, é no microsomo. A nossa guerra é conosco mesmo, é contra nossas vontades carnais, é contra o pecado que tem feito guarida e tem habitado em nós. O pecado que tem habitado em nós, Abraão, aquele pecado que a gente não consegue largar, é contra ele que nós temos que lançar guerra, nós temos que nos armar. Aí o Shaul fala do homem espiritual. O homem que não se arma com o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, a couraça da justiça, as sandálias da propagação das becerotes das boas novas da paz. Satã olha para esse homem dentro da carral e vê ele nu. Que ele ali, ele vai ser atingido, a seta, os dardos inflamados, tudo que eu enviar vai pegar nele, porque ele está despreparado. Mas o homem que está com essas armaduras, Satã olha no mundo espiritual, ele enxerga um capacete na cabeça do Shaul, ele enxerga um escudo na sua mão, uma espada pronto a atacar, uma couraça da justiça, as sandálias da propagação das boas novas. Ele olha e fala: esse homem não tem como, ele está todo equipado, ele está preparado, ele está pronto a fazer a obra, não vou mexer com ele. Aí ele vai no André. Coitado do André, está sem capacete, está sem escudo, não consegue me contra-atacar, é um alvo fácil. Isso é só exemplos, tá, irmãos? Para nós militarmos, mas estarmos preparados. Então nossa guerra é contra a nossa obra carnal, amém, irmãos? Vamos ler o verso 7 dessa parábola. Eu falei que a paraxá é tremendo, é para quem quer mudar de atitude mesmo. Quem quer ter uma nova vida na presença do Eterno. O verso 7 diz assim: e chamou Moshe a Yehoshua
Ele lhes disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrará na terra. Prestem atenção: entrará na terra pela qual jurou a vossos pais. Isto é lindo. Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrará na terra que o Yahu jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-las. Primeiro, Hashem jurou aos pais. Lembra quando o Eterno tirou aqueles homens do Egito e falou: eu vou introduzir vocês na terra que mana leite e mel. Mas eles não estavam preparados. Aí o Hashem está lembrando aqui, através de Moshe, aos filhos. Que Hashem jurou aos pais. A palavra no original usado para jurar é Shabá. Aqui falou, porque o Hashem Shabá jurou, Shabá, Sheba, Shevá, vem da raiz de 7. Esta palavra dá a intenção de Hashem esteve 7 vezes falando aos teus pais, porque na raiz do juramento está a palavra, o nome 7, o número 7. Para você falar 7 ou jurar é a mesma coisa. Então Hashem jura pelos seus 7 atributos. Yeshayahu, capítulo 11, versículo 1 e 2. O espírito, Arua, pelos seus 7 espíritos. É como se Hashem estivesse por 7 vezes reforçando que iria levar o povo a entrar em Canaã. E dentro da raiz de Shabá nós temos Shabat. Shabá quer dizer 7. Shevá, Shabá quer dizer 7. Na expressão Shabat acrescenta-se uma letra, o Tav. Tav é a última letra do hebraico e conota sinal. Então, se você pega a expressão Shabat, sábado no hebraico, você tem sinal e juramento. Você tem 7, sinal e juramento do Eterno. Por isso diz: será sinal entre mim e vós em todas as vossas posteridades. Amém. Shabat é sinal, não é à toa, porque dentro da sua raiz está o número 7, está a palavra jurar, está também a letra que conota ot, sinal. A palavra diz que o Eterno colocará um tav em nossa testa, um ot, um sinal. Amém? Baruch Hashem. Então, o Eterno jurou a teus pais que iria fazer vocês serem introduzidos. E a expressão Shabá, ela tem a conotação repetir uma declaração 7 vezes, conjurar, ajuramentar. Hashem jura por si mesmo. Haja visto não existir nada superior ao ato do juramento. A palavra diz que Hashem jura por si mesmo, porque nós só podemos jurar por algo muito grande e sagrado. E Hashem falou: somente pelo meu nome jurareis. Como Hashem não tem nada acima de si, ele jura por si mesmo. E a palavra diz que Hashem jurou pela sua santidade, que depois do pecado do povo iria espalhar os filhos de Israel dentre as nações. Hashem só pode jurar por ele mesmo, e jurar por sua santidade é jurar pela sua separação. Então Hashem pôs a sua santidade à prova, que ele iria cumprir as suas palavras. Amém? Bom, no versículo 8 diz assim: Yahu, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. De novo o Eterno falando para não temermos. Hashem é aquele que vai diante de ti. Os filisteus foram diante do povo de Israel, foram contra o povo de Israel. E quem foi diante dos filisteus? Golias, o gigante. Golias foi contra o povo de Israel. O que Davi da Mele falou? Vocês
Você, tu gigante, você vem diante de mim, confiando na tua espada, no teu escudo, mas eu vou diante de ti, em o nome do Yahweh de Sebaot, do Senhor dos Exércitos. Acaso sou eu algum cachorro para você vir com pau, pedra? Que Davi não foi com a roupa que Shaul queria que ele colocasse, né? Era tão grande aquela roupa, e ele falou: não colocarei a roupa de um incircunciso em mim. Um menino, né? Audacioso, o maior rei que Israel já teve. Quando o gigante olhou e falou: acaso sou um cachorro para você vir com pedra nas mãos contra mim? Davi falou: você confia nas tuas armas, mas eu vou em nome do Yahweh de Sebaot. E ele pega 5 pedrinhas: Devarim, Bereshit, Shemot, Maiká, Bemidbar e Devarim. Quais são as pedras que você tem que pegar? Pedra é símbolo de eternidade. Quais são as 5 pedras que você tem que pegar para ir diante do teu adversário? Você tem que pegar a Torá na tua mão e fazer o que Yeshua nos ensinou. Está escrito. Assim diz o Senhor. É a bênção, é a vitória, meus irmãos. É a vitória. Então pega a pedrinha de Bereshit, pega Gênesis, pega Êxodo, irmã, pega Levítico, pega Deuteronômio, pega Números e Deuteronômio. Não sei nem falar mais em grego, só sei falar agora hebraico. Pega e vai lutar contra o inimigo. Vocês sabiam que todas as palavras que Yeshua respondeu a Satã foram extraídas do livro de Devarim? E Yeshua foi no livro que se chama Palavras e pegou as palavras para sair vencedor e vitorioso. Amém? Então, Yahweh é aquele que vai diante de ti. Só que você não enxerga. Yahweh é a pessoa que ele põe no teu caminho para no momento certo te dar a mão. Yahweh é aquele que te sustenta na hora que você mais precisa. Ele é a força que te alavanca. Ele é aquela carona que você precisava. Yahweh, ele se materializa, se transfigura-se em pessoas. As pessoas são cheias da aroa do Eterno, impelidas a ajudar a outra a dar a palavra certa. Então é Ele que vai adiante de ti, não importa. Esse Hashem, ele não vai do lado, não vai atrás, Hashem vai na frente. Quando você sai para pelejar, Hashem já está pelejando lá há muito tempo. Quando você vai para guerrear, quando você pensa em sair da sua casa, Hashem já foi. Ele já está lá com seus melavim, com seus anjos operando. É Ele que vai na tua frente. Amém? É Ele que vai abrir o mar para você. E se te jogarem na fornalha, Ele é o quarto homem. Ele é o quarto homem. Ele é a coluna de fogo. Porque o deserto que os hebreus foram era tão frio à noite, tão escuro, que o Eterno se transfigurava em coluna de fogo para aquecer e dar uma direção. Ele é a lâmpada para os nossos pés. Mas de dia o sol era tão escaldante que o Eterno já se tornava a coluna, a nuvem que dava sombra para que a fadiga não consumisse. Hashem, eu costumo falar, ele é o teu shopping center no deserto. Se você não conseguir comprar um sapato novo, vai crescer junto com o seu pé e o couro não vai se desgastar. Mas nu você não vai ficar. Amém? Ah, não tenho comida? Não, eu vou fazer uma coisa que nunca ninguém viu. Eu vou fazer chover trigo. O negócio é parecido com trigo, né? Eu vou chover
Aí vocês vão falar, maná, o que é isso? O povo falou em línguas, em mistério, porque misturou hebraico com egípcio e falou, maná. Que é isso? Maná, maná, maná. E ficou o troço chamado de maná mesmo. A providência. Ele faz chover pão do céu. Mas você não vai passar fome. Uma grande perseguição está por vir. Duas coisas ele nos prometeu. Quais são as duas coisas? Pão e água, ele prometeu que não nos faltará. Amém? Pão e água. Irmã, está garantido. Pão e água no meio da tribulação. Tá bom demais, não tá? Porque os corvos levaram lá pão para Eliarro comer. Ele andou 40 dias com aquele pão. Tá bom demais, né? Então, pão e água. Bom, deixa eu adiantar. Verso 9... do versículo 9 ao 13, né? Versículo 9 ao 13. E Moshe escreveu essa lei e a deu aos correninhos, aos sacerdotes, filho de Levi, que levavam a arca da aliança do Eterno, e a todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhes Moshe, dizendo: ao fim de cada 7 anos, ao tempo determinado, no ano da remissão, da festa de Sucote, tabernáculo, quando todo Israel vier e comparecer perante o Eterno, teu Elohim, no lugar que ele escolher, lerá esta lei diante de todos os filhos de Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens, as mulheres, as crianças e os estrangeiros, para que dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Eterno vosso Elohim, e tenham cuidado de fazer toda a palavra desta lei. Bom, nós sabemos pela tradição judaica que em Hol HaMoed, nos dias medianos de Sukkot, próximo ali do ano da Shemitah, da redenção, o ano Shabático, as pessoas iam para Jerusalém devido à festa de Sukkot, e nos dias intermediários de Sukkot, os levitas, os oficiais, iriam passando a Torá de mão em mãos, até chegar na mão do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, uma vez com a Torá, o Sefer Torá na mão, ele levava e colocava uma bimá. Esta bimá era parecido com um púlpito, um estrado de madeira, onde o rei de Israel se assentava, e o sumo sacerdote levava a Torá para que o rei lesse. E a palavra era lida desde o primeiro versículo de Devarim. Lógico que não existia versículo, mas para que você entenda, desde a primeira parte de Devarim até o Kiriat Shema. Era lida até Deuteronômio capítulo 6, verso 4 ao 9, né? Até Aser Hazet. Então era lida ali. E no momento dessa leitura era feito no templo, enquanto o templo estava construído. E essa leitura era feita no átrio das mulheres. Porque como as mulheres não podiam ir ao átrio dos homens, mas os homens podiam ir aos átrios das mulheres. E ali no átrio das mulheres eram chamados as crianças, os homens, as mulheres e os estrangeiros, para que todos ouvissem a palavra do Eterno ser proferida. E competia ao rei ler as palavras do livro. E ele, antes de ler, ele dava a bênção anterior, né, a abrahá da leitura, e lia. Só que, meus irmãos, uma coisa muito importante destacar aqui: a memorização era um fator muito importante na adoração israelita. O gravar, o memorizar. Por quê? Cada um naquele tempo não tinha uma Torá, uma Bíblia dessa para levar para casa, para meditar. Então muitos esperavam ansiosamente 7 anos para ouvir aquela mensagem. Então ali se colocavam, ninguém fazia barulho, ninguém tirava sua atenção, ninguém cochilava. E o rei, ele começava a ler o livro de Devarim para aquelas pessoas. Então eles tinham que confiar em suas mentes. Eles tinham que confiar em suas mentes, porque ali eles ouviam os preceitos: eu vou levar para casa e agora eu não posso errar.
porque eu ouvi. Então eles tinham que gravar aquilo ali e confiar nos anciãos. Sabe por que, Hanoque, os anciãos e os escribas fizeram o povo errar? Porque o povo não tinha com que comparar. Então tinha que confiar naqueles homens que tinham a Torá, que o que eles estavam ensinando o povo era verdade, e o povo muitas vezes era ensinado a errar, e o povo andava errante por causa dos escribas e por causa dos anciãos. Mas no ano da Shemitah, próximo da Shemitah, em Hol HaMoed, era lido na festa dos tabernáculos Devarim, e neste ano nós vamos ler desde o primeiro capítulo de Devarim até o Shema. Cada noite vai ser uma parte da porção, onde crianças, mulheres, homens e os visitantes, que são chamados, considerados estrangeiros, estará também ouvindo a palavra do Eterno. Amém? Baruch Hashem. Então, nós aprendemos com o Eterno. Imagina hoje se ela gosta que fala presidenta, mas eu não gosto de falar a presidente Dilma, né? Imagina se ela tivesse esse cuidado de ler a Torá para todo o Brasil. Já pensou? Já pensou? E lendo, mas não podem, porque a legislação brasileira é contra a Torá, né? Então tem partes ali na Torá que não pode ser falado. Quando o Eterno repreende o casamento de homem com homem, mulher com mulher, então não pode ser lido. Mas a palavra diz: bem-aventurada a nação cujo Elohim é o Adon, é o Senhor. Amém? Amém, disse que o Hanoque está falando que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele lê todos os anos, né? Lá no Muro das Lamentações. A palavra diz que Israel é luz para as nações, né? Só não aprende quem não quer. Alguém levantou a mão? Eu falei principalmente os parlamentares que roubam. Os que roubam, né? Já pensou os parlamentares? Não roubarás. Seria estranho, né? Não, mas teve um caso aí que os homens roubavam, botavam na cueca e faziam oração agradecendo o Deus deles, né? O Mamon, né? Deus do dinheiro. Bom, para nós encerrarmos, no versículo, a partir do verso 12, diz assim a palavra do Eterno. A partir do verso 12, 31, verso 12: ajunta o povo, homens, mulheres, meninos, estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Eterno teu Elohim e tenham cuidado de fazer todas essas palavras. Gente, se vocês pararem para meditar, dos 408 versículos, né, que existe no livro de Gliana, no livro de Apocalipse, mais da metade, 406 versículos do Apocalipse, 278 são repetições da Torá. Dos 406 versículos do livro de Apocalipse, 278 são repetições da Torá. Então, toda a estrutura escatológica de Apocalipse está baseada na Torá, nas promessas do Eterno. Então não é um livro fora da Torá. Mais da metade do que foi escrito em Apocalipse foi tirado da Torá. Então, a gente vê aqui no versículo 24, 25, 26, o Moshe dando uma ordem para que aquele livro da lei fosse colocado do lado da Arca da Aliança, entregue aos anciãos, para que se preservasse e servisse de testemunho contra o povo de Israel. Gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês. O povo de Israel tem guardado a Torá do Eterno até hoje. Por isso eles foram um povo solitário, errante, mas não sucumbiu,
não caiu na miscigenação. A Torá preservou este povo. Assim como este povo preservou a Torá preservou o povo. Amém? Baruch Hashem. Pelo o carinho que o povo teve com a Torá de Moshe, a preservação, a Torá também preservou a identidade desse povo. Porque mesmo entre as nações, enquanto os povos estão indo no Sunday, no domingo, Zontak, no dia do sol lá no holandês, o povo está lá adorando. No domingo o povo de Israel espalhado estão lá adorando no Shabat. Assim como esse povo guardou a Torá guardou o povo. E hoje nós em Erudim somos chamados dentre o mundo árabe como o povo do livro. Amém? O povo do Sefer, né, da Torá. E nesta paraxá Moshe encerra dizendo: diga ao povo para que pegue o livro desta lei, coloque do lado da arca. Por quê, irmãos? A arca da aliança era a biblioteca mais bem protegida da antiguidade, uma vez que ninguém poderia se aproximar do Arão HaKodesh, da arca sagrada, uma vez que nem os sacerdotes podiam entrar no Santo do Santo, e uma vez que o sumo sacerdote somente uma vez no ano poderia entrar lá dentro. Então era a biblioteca e o museu mais bem protegido. Se esta lei não fosse colocada naquele lugar onde que as pessoas não tinham acesso, logo teria se desfragmentado, se extirpado. Mas até nisso o Eterno é misericordioso para conosco. Amém? Então, irmãos, finalizando e resumindo, o Eterno é quem vai na tua frente e quebra os portões de bronze da Babilônia. Amém? Aqueles portões em honra a Deus a Istar. É Ele que chama, que unge a Ciro e que vai e destrói Babilônia. E a partir de então o povo de Israel retorna à tua casa. E uma vez que os babilônicos amavam ouvir os levitas cantarem, os levitas cantavam tão bonito, mas tão lindo, que eles não tocavam para o corpo, ele tocava na alma. Quando as pessoas iam na Beit Hamikdash, por exemplo, em Yom Kippur, as canções eram aquelas canções que cortavam a nefesh. Se a pessoa chegasse com o coração duro, só de ouvir aquelas canções, elas caíam em lágrimas diante do Eterno. Então ficava um coro ali, tocando canções de lamúria, de arrependimento, de súplica, e o povo ofertava. Do outro lado do portão, tinha outro grupo tocando canções alegres da pessoa que saía perdoado, dançando, cantando, salmodiando o Eterno de Israel. E eles cantavam de forma tão linda, Eliá, mas de forma tão linda, que os babilônicos pediam: cante ao Hashem, cante as canções de Sião, as canções de Sião para nós ouvirmos. Queremos ouvir as canções de Sião. Aí eles pegaram as suas harpas, saltérios, e colocavam, penduravam nas árvores e falavam: como poderíamos louvar Hashem em terra estranha? Nos dê a nossa pátria de volta e nós cantaremos o Hashem. Mas aqui nós não cantaremos. Na Babilônia nós não adoraremos o Eterno. E muita gente quer restaurar a Babilônia. Muitas pessoas não querem abandonar a Babilônia, querem adorar o Eterno dentro de Babilônia. Dentro de Babilônia não pode ter adoração ao Hashem. Amém? Ninguém pode adorar o Hashem dentro de Babilônia. De Babilônia nós só podemos fazer uma coisa: Eloí, foge dela, povo meu, enquanto é tempo, senão vocês vão cair com ela. Amém? Baruch Hashem. Eu vou dar a oportunidade de Eliel, depois eu vou dar. Baruch Hashem. Nós só podemos adorar o Hashem no local que Ele escolheu para ser adorado. Amém? Então nós temos que pedir ao Eterno: nos leve nas asas dos Melachim, e nós cantaremos o Eterno em Sion.
Lá nós daremos louvor ao Hashem. Se eu não preferir Jerusalém que se resseque a minha mão direita, ou seja, que eu não consiga fazer nenhuma obra, se eu não preferir Jerusalém, Sion, que a minha língua se apegue ao meu paladar, eu fique mudo e nunca mais cante e adore o Eterno. Então, ainda que nós estejamos no Brasil, nosso coração tem que arder por Jerusalém. Amém? Baruch Hashem. Eliarro, pode falar, Eliarro. Como é que a gente pode entender aquela parte que Yeshua falou assim, não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós? Porque não é o filho que escolhe o pai que tem. O pai pode até escolher o filho, mas o filho não escolhe o pai. Você não pode escolher o pai que você tem. Hashem é o nosso pai. E quando o povo, antes do povo nascer, Hashem escolheu um homem. De ti eu vou tirar minha semente. O povo que vai ser o guardador da minha aliança. O povo que vai ser o guardador do meu Shabat. O povo que vai ser, que eu vou confiar os oráculos. Os meus oráculos. Os oráculos do Senhor vai ser confiado a este povo. E Hashem foi trabalhando neste povo. E não foi o povo que escolheu Hashem, mas Hashem escolheu o povo. E separou e santificou este povo dentre as nações, antes mesmo deles conhecerem a Elohim. Amém? É nesse sentido, Eliardo. O Yehudá. Verdade, isso mesmo, diz a tradição judaica que eles preferiram, quando Nabucodonosor pediu para que eles cantassem diante da sua estátua, muitos deles pediram para que uns cortassem os seus polegares, porque não tinha como tocar harpa, principalmente sem um polegar. Eles preferiram, veja bem, isso é profundo, tá? Eles preferiram perder uma parte do seu corpo, nunca mais exercer o ofício que eles mais amavam fazer, a louvar os ídolos. Aí, a partir deste ato dos levitas, Hashem começou a falar assim: eu juro pela minha mão direita. Hashem começou a jurar pela sua mão direita, devido ao ato de que eles mandavam cortar os seus polegares das suas mãos direitas. Então, Hashem começou a dizer esta palavra: eu juro pela minha mão direita que vocês jamais serão desamparados. Amém. E aqueles homens músicos preferiram nunca mais exercer o seu ofício a louvar o ídolo. Amém? Quando Yeshua falou que é melhor perder uma parte do corpo o corpo todo perecer, Yeshua falava com base nos acontecimentos, né? Muitas vezes eles poderiam entender a palavra de Yeshua: eu prefiro perder meu polegar e nunca mais tocar, do que fazer meu corpo todo perecer louvando e adorando os ídolos. A coisa que o Hashem mais abomina é a adoração a outro ser do que o próprio Hashem. De uma certa forma, assim, foi o que aconteceu com Yeshua, né? Era preferível que um apenas precise do que uma nação inteira. Verdade. Roshea, Rafitará, capítulo 14, eu não vou explicar, só vou ler, versículo 1, 2 e 8. Converte-te, ó Israel, ao Yahu teu Elohim, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Eterno. Dizei-lhe: tira toda iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Verso 8: Efraim dirá: que mais tenho eu com os terafim, com os ídolos? Eu que o tenho ouvido e cuidarei dele. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que
Saibas, porque os caminhos do Yahu são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém? Baruch Hashem. No lugar de novilhos, daremos ao Hashem sacrifícios de nossos lábios, de louvores, palavra profética. Amém? Hoje nós não temos que sacrificar novilhos, mas louvores. Sacrificar louvores. Amém? Aos olhos do Eterno. Que o Hashem vos abençoe. Eu bem disse que esta palavra eram para pessoas especiais. Amém? Palavra de mudar a nossa sorte. De, no meio da sua dificuldade, você olhe para o Eterno e lembra: eu irei adiante de ti. Amém? Não vos espante, não tereis temor, fortalecei-vos uns aos outros e animai-vos uns aos outros. Então essa Keilah, ela tem uma mitzvah a cumprir: fortalecer o fraco e animar o desanimado. Amém? Baruch Hashem. Animar vem da expressão de alma, porque alma, animal. O que quer dizer animal? Animal é estar animado. Quando a alma, a rua, entra, gera alma, ele foi animado. Por isso ele era um boneco de barro e foi animado. Daí a expressão animal. Então animar é soprar o fôlego de vida novamente. A fé, injetar a fé, a rua do Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém?